Bem-vindos a mais um Alerta Profético. No vídeo de hoje, traremos uma curiosidade histórica carregada de uma verdade espiritual. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaríamos de fazer aqueles 3 pedidos. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like no vídeo, porque quanto mais joinha tiver, mais o YouTube pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também no canal. E não deixe de ativar o sininho que está logo abaixo do vídeo, para que você possa receber as notificações de todos os vídeos que estivermos postando em nosso canal. Vamos então ao assunto de hoje. No vídeo de hoje falaremos sobre a bebida alcoólica e suas consequências e qual o posicionamento do cristão diante desse assunto. O primeiro relato bíblico sobre bebida alcoólica está no capítulo 9 do livro de Gênesis, que registra que logo após o dilúvio, quando Noé sai da arca, então ele planta uma vinha e com o fruto daquela vinha, a fermentação, ele se embriaga. E após se embriagar, algumas coisas aconteceram. Ele tira a sua roupa e um dos seus filhos chega e vê, zomba dele, sai contando para todo mundo, e era um ato desrespeitoso. Então os outros 2 filhos vêm de costas e cobrem Noé. Só que no dia seguinte, quando ele ficou sabendo do ocorrido, ele lançou uma maldição sobre o seu filho. E a Bíblia então vai mostrar 3 coisas que aconteceram quando o álcool, ou seja, quando a bebida alcoólica entrou em cena nessa terra. Então a primeira vez que o álcool entra na terra, algumas coisas aconteceram. A primeira delas, uma maldição entrou na família de Noé. A segunda, a escravidão foi criada, porque dentro dessa maldição, Noé falou que os descendentes do seu filho Cã seriam escravos dos seus irmãos. Então ele criou a escravidão. E Noé perdeu o pudor, porque ele tirou sua roupa, ele se despiu. Estes 3 efeitos da bebida alcoólica ainda perduram nos nossos dias. A bebida alcoólica traz maldição dentro de uma casa. Embora essa afirmativa possa ser um tanto polêmica, na verdade só aqueles que enfrentam problemas com familiares que são escravos da bebida sabem muito bem o peso e a realidade dessas palavras. Noé perdeu o pudor, ou seja, tirou a roupa. Então muitos quando bebem realmente perdem a vergonha, perdem o pudor, perdem tudo. E a escravidão foi criada. Bom, nos filhos de Noé está a origem das nações que povoaram a terra. De Sem vieram os semitas, dentre os quais estão os povos judeus e árabes. De Jafé vieram os jafetitas, dentre os quais estão os povos europeus. E de Cã, os povos cananitas, dentre os quais estão os povos africanos. E a profecia, a maldição, podemos assim chamar, que Noé lançou, diz que todos os descendentes de Cã seriam escravos. O tempo passa e chegamos então à nossa nação, chegamos ao Brasil. Conta-se uma história um tanto interessante. Diz que os escravos trazidos para o Brasil, que trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar, descobriram um novo produto proveniente da fermentação da cana-de-açúcar. Naquele trabalho, durante o dia, ao se aquecer, aquilo evaporava e normalmente grudava no teto das casas ali onde eles ficavam, onde trabalhavam. E ao anoitecer, quando esfriava, aquilo começava a pingar. E certa vez pingou nas costas de um dos escravos e aquilo ardeu, porque normalmente as costas do escravo estavam sempre cortadas pelas chicotadas. E quando ardeu, ele passou a mão e provou aquilo. E quando provou, ele descobriu então uma nova bebida. Falou, olha, isso pode ser usado para o consumo. Então foi dado o apelido para aquela nova bebida que eles descobriram de pinga, porque pingou nas costas. Mas também foi chamado de aguardente, porque quando pingou, ardeu. Então vemos aí uma ironia do destino. Os escravos criam a pinga ou a aguardente. E isso tem uma relação com o que aconteceu lá atrás, quando o álcool entrou no mundo, criou a escravidão, e agora do meio da escravidão surge mais uma vez uma nova bebida. E aqui nós aprendemos algo, que álcool e escravidão estão intimamente ligados. Não tem como separar álcool e escravidão, porque o álcool escraviza o homem. Então,
qual seria o conselho bíblico com respeito à bebida alcoólica? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, o conselho de Deus é sede sóbrios. E o que é ser sóbrio? A palavra sóbrio é o contrário de bêbado. Então Deus está dizendo, não seja bêbado, não sejam bêbado. Esse é o conselho de Deus. E exatamente nesse mesmo versículo fala sobre as astutas ciladas do diabo. Então, há uma relação direta entre bebida, escravidão e Satanás, porque é uma forma de Satanás escravizar as pessoas. Mas se não é suficiente esse texto no Novo Testamento, nós vamos mostrar um segundo texto que está no Antigo Testamento, está em Provérbios 31, que foram os conselhos dados ao rei Lemuel. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho e nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, do seu trabalho, e não se lembrem mais. Ou seja, conselho, não beber, não é próprio dos reis beber vinho e nem bebida forte, ou seja, se aplicando a qualquer bebida alcoólica. Mas o conselho é que dá bebida para os que perecem, para aqueles que estão morrendo, cheios de problemas, para eles se esquecer dos seus problemas. Então não é próprio dos reis. Mas você pode dizer assim, mas eu não sou rei. Quem te falou que não é? Aquele que nasceu de novo, teve uma experiência de conversão. Apocalipse 1, versos 5 e 6 diz: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele é rei. Então, não é próprio dos reis beber vinho ou bebida forte. Mas ainda temos mais um outro conselho. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você que ainda não foi liberto disso, pode criar argumentos, falar sobre cultura, mas o conselho bíblico é: tudo é permitido, se você quiser, isso é uma opção sua, mas nem todos me convém. Tudo que exerce um domínio sobre a nossa vida não convém. E o álcool é algo que domina. Nós conhecemos pessoas que às vezes passam a semana inteira falando disso, sonhando com o final de semana. E a expressão é: final de semana eu vou tomar todas. Então, na verdade, isso é um domínio, é uma escravidão, a pessoa está presa naquilo. Mas nós temos uma boa notícia para encerrar esse vídeo, principalmente para aqueles que estão debaixo desse domínio. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Verso 34 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, ou seja, é escravo do pecado, volta àquela condição lá de escravidão. Mas o verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é aquele que pode libertar o homem não só da bebida, mas de qualquer vício, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o alerta profético de hoje. Fiquem na paz, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.